São perguntas que vendem, né? Não é imposições. Esse processo, ele precisa existir, senão a gente acaba sobrecarregando as pessoas. E no primeiro momento a gente pensa, né? É o preço, eu acho que eu cobrei muito caro e por isso ele não veio. Não, cara. Seja bem-vindo ao podcast Clínica Sem Caos, o podcast para você que é dono e dona de clínica, que quer acabar com o caos no seu dia a dia. Eu sou o Lucas Rocha. Eu sou o Rogério Boschi. E eu sou o Thiago Caparrós. E o caos de hoje é vendas. Vamos falar sobre vendas hoje? Aí, hein? Vamos falar sobre os caos que existem nas vendas, né? Todas essas coisas que é o que todo mundo quer, mas pouca gente sabe fazer. E é o que a gente escuta todos os dias, né? Então, gente, esse é o ápice aqui, né? O último dos nossos 3 episódios ali que a gente gravou para vocês inicialmente para falar sobre isso, né? Sobre essas aulas magnas que a gente está dando aqui para vocês, para colocar ali sobre como melhorar os resultados, que é o que todo mundo procura, a gente, né? Todos os dias chega aqui na Acelera e fala, quero melhorar minhas vendas, quero vender mais, quero ter aproveitamento, quero aumentar meu faturamento, enfim. Então acaba tudo se resolvendo mais aquela coisa que a gente falou lá atrás, no primeiro episódio, né? Não adianta nada a gente começar pelo fim. Sim, então, isso aí. É uma jornada, né? Exatamente. Então, fazendo um review aí, né? Passamos por planejamento, estratégia, marketing. Gestão, né? Gestão também, né? Depois a gente foi para o marketing. E agora a gente vai falar sobre vendas. Vendas, atendimento também, Ti? Falou um pouquinho, né? Mas acho que hoje a gente vai falar mais, né? Sobre a parte de atendimento, como atender, né? Os leads e tudo mais. Então, fica o convite. Se você não assistiu os últimos episódios, se você ainda não é inscrito nesse canal, se você não deu o like ainda, se quiser para esse episódio, espera um pouquinho, vê se você gosta do conteúdo, depois você dá o like. Mas assim, a inscrição vale muito a pena. Se você não assistiu os outros episódios, assista, tá? Se esse é o teu primeiro contato com a gente, vale muito a pena você assistir os outros episódios para entender o que a gente vai falar aqui. Muita coisa que a gente vai trazer é com base no que a gente já falou nos últimos episódios, né? Isso. Então, vai lá, assiste, volta, depois volta para cá. Você é sempre muito bem-vindo na nossa casa, no nosso podcast. E isso aí. Se você também conhecer alguém que faz sentido, que quer vender mais, que é dono ou dona de clínica, né, quer ter mais informações aí, quer aprender, então encaminha também esse vídeo aí. Vamos fazer esse conteúdo chegar a mais gente. A gente está aqui realmente para espalhar conteúdo do nosso conhecimento, né? Para poder trazer aí mais informação. Para ajudar o maior número, né? O maior número de pessoas, com certeza, essa é a ideia, né? E, gente, eu queria começar aqui esse bate-papo de hoje sobre vendas, né? Com uma coisa que para mim é muito interessante. Muitas pessoas falam em vendas, né? Pensa em dinheiro. Uhum. Mas vendas é só dinheiro? Não é, né? Vendas é muito mais que isso, né? Venda eu falo, venda é relacionamento. Você está a todo momento vendendo alguma coisa, né? Ou a sua imagem. Isso que eu ia falar. Normalmente eu entro nas reuniões com algum cliente assim, e aí já chamo para falar com o pessoal dele comercial, e aí eu pergunto, quem se considera um vendedor aqui? Eu falo, eu me considero um vendedor. Eu sou um cara que gosta muito de vendas. E todo empreendedor, ele primeiro soft skill tem que ser vendas, que é o principal que ele precisa ter é vendas. Quem não é vendedor? Fala para vender. Para ser vendedor, você tem que ser na vida tudo tem que ser vendedor. Para conseguir um emprego, tem que ser vendedor. Para você namorar, tem que ser um vendedor. Porque assim, quem não é bom vendedor, mas vai ficar com a sobra. Então é muito mais que ganhar dinheiro, que fazer dinheiro vendas, né? Vendas é relacionamento. É um contexto muito maior, né? Precisa tirar esse paradigma, né, cara? Porque o cara fala, se é vendedor, já tem um negócio ali de tipo, o cara não sabe o que vai fazer da vida, se torna um vendedor. Ou, vou ter que convencer alguém de algo. Não, cara, muitas vezes... Tem aquela imagem do vendedor chato, né? Chato, do telemarketing. Então, aquela coisa, um cara que está empurrando, quer te convencer a comprar algo que você não quer, né? Essa é uma metodologia, né? É uma das metodologias, né, de venda, mas venda não se resume a isso, né? Não é só isso, exatamente. E aí é uma coisa que a gente gosta muito de tirar, né, esse preconceito sobre a palavra vendas, porque a gente é procurado todos os dias aqui, né, por profissionais da área da saúde que trazem muito isso, eu preciso melhorar meu resultado, mas eu não sei vender, eu não sou um vendedor. Eu estudei durante 10 anos para ser uma determinada área de atuação, especialidade, e não para vendas, né? E o vendedor é aquele que tem talento, a gente escuta muito isso, não tem o talento para vender, mas aí entra um ponto, né,
que acho que é muito importante a gente trazer para vocês, é mais uma desmistificação, que vendas não é lábia, não é talento. Hoje em dia, vendas é processo, é técnica, é metodologia, né? Eu acho que isso é muito importante. O talento ajuda, mas faz parte, né? Ajuda muito, mas se a pessoa não for empenhada, né, não entender do processo, que existe uma jornada ali para vender, cara, ele não vai vender. Hoje já não cabe mais aquele estereótipo de vendedor. Isso, o mercado está tão profissional, né, em qualquer área, até na área da saúde, que não é só a figura do vendedor que é responsável pela conversão, né? Existe todo um ecossistema por trás ali que vai levar para a venda. Lógico que a gente sempre fala assim, né? Quem marca o gol lá é quem é visto, né? Como artilheiro. Mas o gol não sai do artilheiro só, ele sai de toda a construção, né? Sim. Desde o treinamento lá, do trabalho fora do jogo também, né? Para chegar, então, é isso que é uma coisa que a gente quer explorar um pouquinho nesse episódio. Um pouquinho, não, vamos explorar bastante, né? Nesse episódio aqui, para passar para vocês que vendas é um processo, um pouquinho desse processo, quem são as pessoas que fazem parte desse processo, qual é a responsabilidade de cada um, né? Para a gente trazer ali, hoje, quais são as melhores metodologias, né, a serem aplicadas para o seu negócio, aí para dentro da clínica, para a gente conseguir trazer um resultado mais eficaz, né? E aí, gente, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa linha de raciocínio que vem sendo utilizada pelas empresas, pelas clínicas de sucesso na área comercial, que é uma adaptação do processo de vendas que é feito já há muitos anos na indústria, nas startups, em outros segmentos, e que há alguns anos já vem sendo trazido para a área da saúde, nos últimos, principalmente 3 anos aí, pós-pandemia, muito, né? Que é essa metodologia de inside sales, né? De vendas internas, que a gente fala muito de marketing digital e tudo mais. Então, como é que é essa adaptação dessa metodologia? O que vem da indústria para dentro do consultório? Como é que a gente pode ver isso? Toda vez que a gente fala inside sales, a gente chama de vendedor interno, né? Vamos chamar. Inside sales vem do mercado aí, na tradução da palavra ali, é vendedor interno mesmo. No mercado, entende-se que esse é um estilo de venda que mais receptivo, né? Que a gente trabalha de inbound. O que significa isso? Eu vou investir em campanhas para trazer os interessados ali, os leads, né? Que a gente chama, que são os potenciais pacientes. E aí eu vou ter uma área de inside sales, algumas outras, tem outras denominações de outros grupos aí, fala CRC, fala... Na odontologia é muito forte. Na odontologia, secretária comercial. Secretária comercial, atendimento comercial, mas o nome mais usado no mercado é inside sales. A gente vê que toda empresa que investe em publicidade com o objetivo de gerar leads, que são os potenciais pacientes aí, ela tem que ter uma cabeça voltada para um funil de vendas. E aí, em cima disso, trabalhar as etapas ali. Quem trabalha essas etapas é exatamente o inside sales, né? Tem o inside sales, às vezes pode trabalhar também, tem outras nomenclaturas que a gente trabalha antes, que antes disso tem o SDR, né? Que seria o pré-vendedor, né? Pré-vendas. Vamos falar um pouquinho sobre isso também. E o inside sales a gente chama de closer também, né? Pode chamar ele de closer também. Só que aí a gente, no caso mais voltado para a clínica odontológica, a gente entende que o closer seria mais uma pessoa interna na clínica ali, responsável pela avaliação, pela negociação final. Ou que apresenta o plano de tratamento. Para traçar um paralelo assim, né? Eu acho que essa metodologia do inside sales, ela é dividida em 3 etapas. Isso. Pré-venda, venda e pós-venda. Isso. Né? No universo da área da saúde, né, isso a gente precisa fatiar um pouquinho mais, porque para você fazer o processo completo, né, a gente precisa ter um pré-vendedor, né, que vai qualificar o lead, vai trazer ali informação, a gente vai falar mais um pouquinho das características dessa figura do pré-vendedor. Depois você tem que ter um avaliador, que é quem vai entender a parte clínica, né, que essa figura do closer, que seria o vendedor, aí que ele se divide em 2, né? E o ideal é que ele se divida em 2, sendo um avaliador que vai fazer a parte da venda clínica e técnica, e uma outra pessoa, e aí sim um vendedor, uma vendedora, que vai falar da parte de negociação. Que apresente o plano de tratamento, né? As condições de pagamento e tudo mais. Exatamente. Isso quando você tem um plano, tem um combo, né? No caso, se é uma clínica, vamos falar, uma clínica médica, por exemplo, você já elimina essa etapa, né? Então, você pode eliminar, que é o que acontece normalmente, sim, né? Isso a gente está falando de uma estrutura, vamos pensar em estrutura ideal, mas aí depois você tem um pós-venda que vai cuidar do relacionamento, campanhas de retorno, né? Data de aniversário e tudo mais.
Agora, o que a gente mais vê no dia a dia, né, na prática, assim, pelos portos da grande maioria das clínicas em geral? A gente deve ter uma pessoa focada no recebimento dos leads, nesse pré-vendedor. A figura do pré-vendedor é meio que obrigatória você ter, se você quer entrar numa estrutura de inside sales, né? Então, você tem essa figura que vai trazer o lead, vai agendar, vai qualificar, tudo mais. Depois principalmente quem faz campanha de internet e tudo mais, que gera lead. É essencial. Essencial. Pensou em fazer marketing digital, tem que ter uma pessoa para atender o lead, uma pessoa focada para isso. A gente vai falar mais sobre o porquê que tem que ter uma pessoa focada para fazer isso, né? Mas depois, a pessoa, essa pré-vendedora pode até receber o paciente na clínica, fazer um pré-protocolo de encantamento, e daí depois o avaliador é a pessoa responsável por fazer a venda também. Ele avalia a parte clínica e depois ele também apresenta o plano de tratamento, ele faz a venda, eventualmente uma negociação. Então essa é a cena mais comum que a gente vê hoje nas clínicas médicas, né? Pelo menos um pré-vendedor e um avaliador. E esse avaliador, às vezes, também pode ser quem vai executar o tratamento depois. Sim. Né? Tem um especialista naquela área, então ele avalia tudo mais. Nas clínicas já tem um porte um pouco maior, às vezes tem só uma pessoa só para avaliação e para vendas, depois ele distribui para execução, para entrega. Né? Então, essa é a principal diferença, porém, esse processo ele precisa existir, senão a gente acaba sobrecarregando as pessoas, né? E aí, é aquela velha história, né? Quando você tem um cachorro com 2 donos, morre de fome. Sim. Né? Porque fica, né? Eu faço uma parte, eu faço outra, eu tenho que ajudar aqui, né? Que é uma questão que a gente entra no primeiro mito aí, primeiro caos que a gente quer trazer bem forte aqui, que a gente vê que esse realmente é um caos no dia a dia, né, Thiago? Que é a secretária que também recebe lead. Você colocar toda a responsabilidade do investimento que você está fazendo lá na internet na mão da sua secretária, com todas as atividades que ela tem para fazer. Esse é o principal ponto. Se ela fosse só responsável por isso e treinada, ok. Mas o que a gente vê, a grande maioria, coloca mais essa responsabilidade para ela. Né? E aí ela tem tempo, ela consegue. Ela sempre tem um tempinho, né? Não, dependendo da clínica, do porte, do tipo de procedimento, você pode começar. Eu falo, minha secretária vai fazer. Tá. Ela foi avisada que ela ia fazer isso? Foi combinado com ela que ela ia fazer isso? Foi mostrado para ela qual que vai ser o trabalho dela a partir de agora? A remuneração dela está adequada para ela fazer isso? Então, são várias coisas que você tem que alinhar. Assim, a gente indica sempre, tanto nós da Super quanto vocês, que tem que ter uma pessoa dedicada para fazer isso. Só que nem sempre todo mundo quer investir nessa pessoa. Porque a gente sabe que não é barato. É um investimento. Você tem que pôr um recurso a mais, é uma pessoa a mais. Dá para começar? Dá. Mas se você for investir em marketing, você vai começar por muito pouco tempo. Porque aí já vai misturar com os trabalhos que ela tem que fazer no dia a dia dela. A secretária, ela tem várias outras tarefas. E aí vamos falar, você investe em marketing. Qual que é a premissa básica para você conseguir ter sucesso para conversar com esse lead? É entender ele rápido. Isso que eu ia falar. TPA, né? É o tempo... isso. Tempo médio de atendimento. Tempo médio de atendimento. Quanto mais rápido você atender, mais chances você vai ter de converter esse lead para um agendamento. Se a secretária tem outras tarefas no dia a dia e isso não é o foco dela, ela vai fazer outras coisas e você vai deixar de atender esse lead. O que vai acontecer? Vai rasgar dinheiro. Que esse processo, essa parte tem um processo, né? E o outro já está meio que então, na rotina. Então, assim, aí essa dor aí é das clínicas mesmo. Eu tenho clínica, já coloquei a secretária para fazer isso sim. E é normal, você sempre vai tentar fazer desse jeito ali, mas você vai ver que vai chegar um ponto que você começa a jogar dinheiro fora. Então... porque o que eu falo é o seguinte, né? Tem vários estudos que mostram ali que você, dentro do primeiro minuto, né, é engraçado, gente, é 1 minuto, são 60 segundos, você consegue melhorar a tua conversão em até 400%. Sim, 60 segundos igual 400%. As pessoas, nossa, 400%, que maravilha, mas 60, não, é 1 minuto, não imagina, pô, 1 minuto. Gente, faz diferença, tá? Isso são dados, não é a gente tá falando, tem estudos a nível global que apontam isso, tá? E você mesmo. Eu falo minuto dos estudos, tá? Brasileira, isso é global. Brasileira, eu acho que é mais imediatista ainda. Lógico, todo mundo né? Mas brasileiro ainda mais. Então, quanto antes você der esse atendimento... Segundos, né? Vamos falar. Segundos, né? Então, pingou ali,
Entrou, fez o sinalzinho do WhatsApp, tem que parar tudo e responder. Se você quer aproveitar bem o seu dinheiro. Né? Isso. E aí... E até a conversão se torna muito mais rápida, senão o que a gente fala, o funil, né? Acaba ficando muito longo, né? As etapas dentro do processo acaba demorando muito, porque você vai ter que fazer uma ligação para tentar resgatar essa pessoa, ou você vai mandar uma mensagem, ela já não está mais olhando o celular, ela vai olhar daqui 1 hora. Daqui 1 hora a prioridade já é outra. Já aconteceu um monte de outras coisas e o interesse diminui muito. Então isso, você até consegue resgatar ele, mas vai levar mais tempo. Então, mas isso exatamente, aumenta o trabalho, caindo, né? Isso vai caindo. Então, assim, 1 minuto, daí depois ele vai para 3 minutos, você reduz a sua taxa, depois vai para 5. Então, quanto tempo mais passa de você demorar a responder, menor vai ser o teu percentual de acerto. Quer dizer que não vai dar certo? Não, pode dar certo. Agora, a tua chance é aquela coisa, pensa que você tem um alvo enorme, né, na tua frente. Agora, quanto mais você for andando para trás, mais difícil vai ser acertar esse alvo, né? Então, quanto mais tempo você demora, você pode acertar, né? Bem no meio ali. Mas a tua chance é menor, teu talento tem que ser maior, treinamento tem que ser maior, né? É isso aí. Para conseguir fazer. Então, é por isso que a gente aconselha muito, né? Que só voltando ao que o Thiago estava falando, às vezes no começo, tudo mais. Ok, vamos pensar num cenário. Acho que isso aqui é legal para até ficar mais claro para vocês. Hoje você tem um baixo fluxo na clínica, né? Você atende ali 50% do tempo. A secretária ela tem realmente bastante tempo ocioso no dia a dia e você está começando com o tráfego pago, com o marketing digital e está caindo, sei lá, 2 leads por dia, 3 leads por dia. Ela consegue atender. No começo ela consegue. No começo, entendeu? E assim, só que isso daí é aquilo que o Thiago falou, tem que orientar. Falou, olha, tocou esse telefone, né? Fez esse sinalzinho desse WhatsApp, a gente vai falar o porquê é importante ter um WhatsApp exclusivo para receber os leads, você para tudo e responde. Prioridade 0. Entendeu? A não ser que tenha uma pessoa na sua frente. Você não vai estar atendendo um paciente presencialmente ali e falar só um minutinho que eu vou atender o telefone aqui. Aí não dá. Mas assim, está fazendo um trabalho administrativo, está respondendo um outro WhatsApp da clínica, alguma coisa assim, aí você para tudo e atende lá. Ok, aí pode dar certo. Só que o que acontece? Hoje são 3, amanhã são 3, depois são 3, no final do mês são 90. E já se perdeu. Se você não tem um sistema para gerenciar... Aí, mesmo tendo um sistema, ela não vai conseguir. Já não vai conseguir, porque assim, porque ela vai ter que continuar fazendo essa cadência, digamos que desses 90 ela conseguiu falar com metade ao vivo, vamos dizer assim, e sobraram outros 45. Então hoje ela tem 48 leads para falar. Não são 3, são 48. Além de fazer as confirmações, além de remarcar aqueles que já não vão poder vir. E por aí lembrando, ela foi contratada para ser recepcionista. E aí você está dando tarefa dela de um comercial. E às vezes ela não tem um perfil comercial e ela não quer ser um comercial. Ótimo ponto que você comentou aqui, Thiago. Porque aí são skills, são mentalidades diferentes. Né? A gente fala, a secretária é igual a atendimento. Né? A pré-vendedora, como o próprio nome diz, igual vendas. São skills diferentes, são mentalidades diferentes. São argumentações diferentes. Né? E aí, se você coloca uma pessoa que tem skill de relacionamento, de ser aquela pessoa mais boa praça, tudo mais, mas que não sabe conseguir um sim da pessoa, ou que tem dificuldade, às vezes, em receber o não. Se frustra, né? Ela se frustra. Tenta uma vez, 2, 3, 3 não. Isso aqui não vou fazer, nem vou perder meu tempo falando com esses caras aqui, porque eu não consigo agendar. E aí, o que acontece, como a gente falou muito no último episódio, se você não assistiu, volta lá, você está rasgando dinheiro. É isso aí. Né? Porque uma pessoa que não tem skill, não tem preparo, você está botando assim, todo o teu potinho de ouro na mão de alguém que não sabe fazer aquilo. Você está investindo. Então, você tem que tomar cuidado com isso aí, para não jogar dinheiro fora. É isso aí. Eu falo muito assim, né? Nós aqui, entre Acelero e Super, temos vários clientes em comum. E a gente fala muito isso para os nossos clientes. Não adianta nada você investir muito em comprar a melhor matéria-prima, pensa que você tem uma padaria. Você compra lá as melhores matérias, melhor farinha e tudo mais, e colocar na mão de alguém que não sabe nem quebrar um ovo. E não adianta você contratar o melhor confeiteiro e contratar só matéria ruim. Para pagar barato, sim, né? Entendeu? Barato sai caro. Sai caro. Então, dos dois lados, assim, poxa, eu tenho a melhor agência. Eu trabalho com o experimental. Tenho a melhor agência que me dá um apoio e tudo mais, mas eu coloco na mão de uma menina que não sabe quebrar ovo. Não vai conseguir fazer o pão, não vai conseguir fazer o bolo. Agora eu contratei uma super CRC, uma vendedora interna, uma inside sales, menina, nossa, já foi gerente comercial, maravilhosa, tudo mais,
mas eu só vou, assim, fazer campanha sem público nenhum, vou contratar um gestor baratinho aqui para fazer a coisa para mim, porque só para chover lead aqui. Sabe o que está acontecendo muito isso aí? Aí a gente tem que avaliar bastante, mas está entrando bastante cliente nosso agora, assim. Eu estou chamando de filhos da pandemia. Na pandemia, gerou muito gestor de tráfego, só um parênteses aqui. Porque as pessoas saíram das empresas, saíram das agências e tinha esses cursos online, o que mais tem é gente vendendo curso online aí no mercado, né? Todo mundo quer ganhar dinheiro com educação. Os infoprodutos. Eu não acho ruim, porque assim, de certa forma, prepara melhor as pessoas para tudo, né? As pessoas se tornam mais críticas, né? Isso. E até para cobrar a agência ou quem for, né? Secretário. E esse negócio de gestor de tráfego, teve muito curso de gestor de tráfego. E uma das coisas, acho que a gente até comentou, um dos melhores mercados que eles falavam era o dentista, principalmente, que a gente tem muito cliente dentista. Porque o dentista ele tem dinheiro e ele pode pagar um ticket médio mais elevado. E vão para esse que esse é fácil de captar. E a gente vai ver quando vai fazer o trabalho, não é tão simples assim. Vamos lá, quando você nunca fez marketing, você vai lá e faz qualquer coisa que você faz de marketing, ele já vai te trazer algum resultadinho. Eu chamo de filhos da pandemia porque estão vindo clientes de gestor de tráfego, começou lá no primeiro mês, no segundo mês, começou a dar um resultadinho, depois não deu mais. E normal ele começar a aumentar e melhorar, esse que é o normal. Que é o que a gente preconiza, é o que a gente passa para os clientes. E aí a gente tem que entender toda a estrutura onde está. E aí vai ver, poxa, por que aconteceu isso? Porque a pessoa realmente não estava preparada, não tinha uma gestão, ali pegou mais de um cliente, daqui a pouco pegou mais um e não conseguiu dar atenção para você ali. Ele não faz esse acompanhamento da sua equipe comercial, aí entra a parte da equipe comercial estar preparada. Então, assim, sua secretária vai ter que estar preparada para dar feedback, porque se ela não dá feedback, se ela não consegue identificar realmente como está esse lead e alinhar junto com a agência, que a gente falou para orientação, né? Com o marketing, o resultado ele não melhora. Aí realmente ele só piora. Sim, por isso que tem que ter uma pessoa com skill, com crítica, né, também dentro do processo e que saiba identificar essas causas, né? Por que está vindo? E com habilidades também, né, para isso, né? Não basta só querer, a pessoa tem que se desenvolver. Saber desenvolver. E aí também é uma responsabilidade do dono do negócio, né? Não só em contratar, como em medir, como em oferecer ferramentas para que ela possa acompanhar isso, né? Hoje, as boas empresas aí, né? Elas já oferecem, inclusive, algumas ferramentas, né? Para acompanhar, já pedem isso e tudo mais. Né? Nem que seja uma planilha. Sim, a gente tem nosso. A gente começou com planilha há muitos anos atrás. Eu já tenho um sistema próprio. E evoluiu isso, com o sistema CRM, porque a gente viu que a planilha você perde. Claro. Você se perde. Assim, para quem não tem nada já tá legal. Sim, aquela clínica de care e tal, né? Também que tá recebendo pouco lead, dá para administrar ali. Então, quando são 2 por dia, você consegue gerenciar. Depois, não dá. Depois você precisa ter um funil de uma cadência, saber em qual é a etapa que essa pessoa tá, tudo mais. 100 linhas ali na planilha já ficou difícil. Né? E você começar a mexer muito, fazer filtro daqui, joga para lá, cria uma tabela dinâmica. Aí já é uma coisa que foge do nosso dia a dia. Né? Vai ter um código, não vai? Mas quem que vai fazer isso? Quem que é responsável por fazer isso? Então, aí a secretária. Você colocou a responsabilidade lá, cara. Imagina. Então não dá. Vocês estão entendendo o tamanho agora que a gente começa a trazer aqui, a ideia é que vocês vejam isso, entendeu? Que não é tão simples assim. Né? Quer dizer, ele é simples se você fizer a coisa correta. Sim. Se fizer, pega o manual. É simples, mas é trabalhoso. Ele precisa. Exato. Isso demanda estudo, capacitação. Treinamento, muito treinamento. Tempo. Feedback, né? E aí, né, gente, eu queria trazer uma coisa aqui, que até pegando esse gancho que a gente está falando de como qualificar o cliente e tudo mais, essa diferença, principalmente da secretária para uma pré-vendedora, né? Para trazer e falar um pouquinho sobre esse conceito, que já vamos entrar um pouquinho em técnica aqui, né? Que é uma diferença entre o modelo de venda consultiva e o modelo de venda tradicional. Fazer essa diferença dos dois, que eu acho que é legal, porque esse é um grande pulo do gato também, tá? Depois a gente vai ter um episódio só para falar com vocês sobre isso, sobre venda consultiva, sobre técnica de spin selling, que é uma metodologia de vendas, né? Mas acho que é importante a gente já falar isso agora, porque isso vai ajudar nos próximos passos aqui, né? Então, assim, o que é venda consultiva? Na verdade, ele é uma metodologia, uma teoria que entende você ser um consultor, né? Ser um médico na área de vendas.
né? Vocês como médicos, profissionais da saúde, a pessoa chega e senta na sua cadeira. Você não sai receitando alguma coisa. Você tem que fazer uma anamnese, tem que entender o caso. qual é o caso, qual é a dor daquela pessoa, por que ela está ali hoje, o que ela quer resolver. Né? Mostrar que você é um especialista nisso. Exatamente. E a gente não adianta sair falando, né? E isso, no ambiente de vendas, é normal, os vendedores convencionais, vamos dizer assim, eles saem falando. Sim. Né? Eles saem vendendo o produto sem saber o que você quer. Né? Então, por isso, né, que a gente tem 2 orelhas e uma boca. E uma só. boca, exatamente. Mas tem vendedor que parece que tem 4 bocas e nenhuma orelha. Né? É isso aí. É isso. Então, é por isso que é importante a gente trazer isso. Então, o vendedor tradicional, o que ele faz? Pensa comigo, você está vendo aqui no YouTube, você vai ver que eu estou fazendo um desenho, se fosse uma pirâmide, tá? Então, a gente tem uma pirâmide e tem um funil, certo? O vendedor convencional, ele vai no modelo pirâmide. Então, entendam comigo, agora a gente vai fatiar essa pirâmide aqui. Então, lá no topo da pirâmide, que é onde é o espaço pequeno, né? É onde ele gasta tempo no conhecimento da pessoa. Entender quem é esse cliente. Ele só dá um bom dia. Esse é o entendimento que ele tem. Bom dia, prazer, meu nome é Lucas. E aí acabou o engajamento. Depois ele vai para a fatia de baixo, que é um pouquinho maior da pirâmide, onde ele vai, talvez, entender como é que eu posso te ajudar. E a pessoa fala assim, quero tal coisa. Isso é só isso que ele entende da necessidade da pessoa, né? A etapa de baixo, que aí ele começa a gastar mais tempo, pensa que é a metade do triângulo, ele vai falar sobre o produto. Vou botar um exemplo aqui, por exemplo, um copo d'água. Quero comprar uma água, um copo. Né? A pessoa chega numa loja. Oi, tudo bom? Prazer, eu sou o Lucas, como é que posso te ajudar? Eu queria comprar um copo. Copo, ótimo. Temos uma diversa gama de copos, copos de vidro, copos de cristal, copos de plástico, 6, 12, 28, 45 unidades, caixa grande, caixa pequena, qual o tamanho? E começa a falar todo tipo de copo que ele tem. Mas a sua cara é esse aqui, ó. Mas de todos esses aqui, o melhor copo para você é esse. De cristal. Tal. De cristal, não sei de onde, não sei o que lá e tudo mais. Daí ele tá falando do produto, ele começa a falar características do produto. Porque esse copo de cristal, um cristal especial feito não sei de onde, importado de não sei e tal, ele vai vocês já, com certeza já passaram por isso. Vocês vão se identificar. Né? Daí você chega e fala assim, não, mas eu queria um copinho simples. Né? E a pessoa vai e te oferece um monte de coisa, geralmente não vai. Mas não é aquilo que você quer. E o vendedor continua insistindo. E daí ele vai falar de produto, daí ele vai falar de preço, vai falar de forma de pagamento. E ele vai insistir muito na parte de baixo da nossa pirâmide, que é a parte da negociação. Então ele gasta pouquíssimo tempo na parte de cima, que é da conexão, e muito tempo na parte de baixo, que é na parte da venda. Esse é o vendedor convencional. Tá? Agora vamos falar do vendedor consultivo, que é o que a gente quer que vocês sejam, tá? Então pensa que essa imagem que a gente tem agora, que era um triângulo, ela é um funil. Inverteu. Inverte, exatamente inverte. Só que as etapas são as mesmas. Só que, então, aonde a gente vai gastar mais tempo? Na conexão. A primeira etapa é a conexão, né? Então você não vai falar, oi, tudo bom, bom dia, meu nome é Lucas, como é que eu posso te ajudar? Treinar sua orelha. Vai treinar a orelha. Tudo bom, Lu, como é que eu posso te ajudar? O que você veio até aqui hoje, tudo mais? O que você precisa? Qual que é a tua dor? Quanto tempo você já sofre com isso? Você vai criando a conexão, né, com a pessoa, e aí você vai entender o que ela precisa. Para daí na etapa de baixo, você vai gastar um tempão conversando, entendendo. Depois que você já entendeu qual é a dor da pessoa, você vai para a etapa de baixo, né, que é a etapa do problema, você já entendeu qual é a dor, você vai começar a ressaltar o problema. Sim. Né? Então você vai falar ali, olha, isso aqui, essa sua dor realmente, hoje pode ser uma coisa que não te incomode, mas se não cuidar lá na frente, pode ocasionar isso, isso e isso. Eu falo, o ideal é você trabalhar com perguntas, né? Na verdade, o que vende é só pergunta. Voltando um pouquinho, eu vou deixar você terminar aí, depois a gente entra aqui. Daí um quezinho, só uma pimentinha. Uma pimentinha, boa. Não, mas essa parte exatamente da conexão, ela é feita totalmente em perguntas. Né? Você não vai querer adivinhar nada, só vai querer ouvir. Quanto mais são perguntas que vendem, né? Não é imposições. Exatamente. Ninguém quer ser vendido, as pessoas querem comprar coisas, mas elas não querem que você venda para ela. É isso. Né? Então, se você fica impondo, a pessoa está sendo vendida, está entendendo, e ela cria uma barreira psicológica que você está empurrando. Então, por isso que é importante essa parte da conexão, de trazer as informações, criar, para depois você já entendeu a dor, aí sim você vai colocar ali como é que isso pode ser um problema na vida dela. Próxima etapa é você se colocar como uma referência, como a solução para aquele problema, né? Então, assim, você tem um problema, esse problema pode ser um problema muito maior no futuro,
É maior do que ele estava imaginando muito que era. Você pode E quem está te e falando se você não referência. E se você não resolver, vai te causar problemas, pode te causar problemas maiores. Exatamente. Né? Ele tem que ter a sensação que você está tentando ajudar ele mesmo. E é isso, na verdade. Né? Então, na área da saúde é exatamente isso. Né? Você está ali para ajudar a pessoa, para trazer uma solução para ela e principalmente para mostrar que você é a melhor solução para resolver aquela dor. Sim. Entendeu? E a hora que você fez todo esse processo inicial, quando chega na hora da venda, de falar de valores, de apresentar o plano de tratamento e tudo mais, essa venda já está feita, a pessoa já comprou aquilo, ela sabe que ela quer, ela precisa daquilo. Ela já se convenceu, né, da importância de fazer naquele momento, porque ela chegou ali, ela precisa ou ela deseja, né? Exatamente. E aí você tenta diminuir o tempo, né, dessa decisão. E é com argumentos que você vai, com perguntas que você vai jogando para ela vai se convencendo desses argumentos e no final a venda sai. E assim, quando a gente já sabe o que a gente quer vender, a gente já sabe quais são as perguntas certas para fazer para lá na frente utilizar a resposta que a pessoa deu para vender, para convencer ela mesmo. É isso aí. Eu escutei no podcast que eles falam assim, as pessoas compram as coisas ou ela tem um desejo ardente ou uma necessidade latente. É isso aí. É as formas que eu achei muito legal. E se você consegue juntar as duas coisas, ela tem um desejo, ela tem uma necessidade, você consegue criar o desejo, aí a venda está feita. Então, por isso que nesse modelo de funil, lá embaixo, que é o fundo do funil que a gente fala, o tempo que você gasta é pequeno, porque você não precisa ficar macetando a venda. Essa venda está feita. Uhum. Então, por isso que esse é um modelo muito mais inteligente, principalmente na área da saúde, que tem que ser consultivo. Eu não sei quanto a vocês, eu, pelo menos, assim, eu não gosto de mercantilizar a saúde. Eu também não gosto. Entendeu? Tem gente que, a gente já conversou com vários profissionais, não tô nem aí, vendo mesmo, é preço, é varejão, vou fazer o negócio, tudo tabelado, né? Tudo tabelado. Então, assim, eu, por exemplo, não gosto dessa metodologia, né? Eu acho que quem trabalha com marketing também não é o melhor caminho. Então, essa estratégia é a forma correta e mais coerente. E aí, voltando também um passo atrás que a gente falou da equipe, de venda não ser responsabilidade do avaliador, né, ou do vendedor, por assim dizer, todo mundo que tem o contato com o lead tem que ter essa mesma metodologia. E aí a gente voltando para a nossa pré-vendedora aqui, ela também tem que utilizar isso. Ela também tem que ter essa noção do encantamento, a noção de entender quais são os parâmetros, quais são as perguntas que têm que ser feitas, né, gerar conexão, tudo mais, né, para a gente trazer isso. Né. Então, para eu tomar uma aguinha aqui, discorram a respeito disso aí. Né. Tá indo embora minha voz aqui. Se recomponha, Lucas. Você é o cara do dia hoje da venda. É isso aí. Mas esse negócio da venda consultiva, acho que não tem mais espaço no mercado para uma venda convencional. Até para produtos simples, assim. Você vai chegar, quero comprar uma água. Você tem águas e águas hoje ali para comprar. Mas se fosse essa venda de transacional, né? Tô passando aqui, eu tô com sede só e ponto. Aí beleza. Mas a maioria das coisas que a gente tem, a gente vê que não é mais a venda não é mais assim. As pessoas pesquisam por tudo, as pessoas se preocupam com o detalhe de cada produto até. E por que não vai se preocupar com o detalhe da saúde? Que não é um detalhe, né? Não. Bom, então, esse é um ponto muito grande, né, que a gente tem que trazer. É importante sinalizar, né? Porque a gente não tem espaço e a ideia aqui é a gente mostrar que esse é um caos, que é um caos muito grande, porque talvez muitas pessoas fazem dessa forma, fazem um atendimento no lugar de fazer uma venda. Tá? Então, é importante a gente ter essa noção aí. Né? E assim, a gente já falamos bastante sobre esse tema, essa parte mais técnica, né? Vamos um pouquinho seguindo a nossa pauta aqui, né, para a próxima etapa, que é falar mais do papel, da figura dessa pré-vendedora, que hoje a gente vê que é o grande... a carta na manga ali, né, que as clínicas normalmente não têm. E as clínicas que têm resultado, todas têm. Que precisa ter uma organização, que precisa ter alguém responsável. Exatamente. Né? E por que isso parece uma coisa simples? Uma pessoa a mais, vai ficar ali só falando com lead e tudo mais, desnecessário. E isso traz o retorno. É isso que traz o retorno, né? E assim, então falar um pouquinho mais das características dessa pré-vendedora, que talvez essa seja a figura que você não tem na tua clínica hoje e que seja essencial que você comece a parar a pensar para ter, tá? E só um parênteses aí, já fazendo o jabazinho do dia aqui, né? Você pode sim ter uma pessoa internamente, você pode contratar, você pode treinar, você pode ter uma pessoa próxima, interna,
para acompanhar isso para você, ou hoje existem alternativas de você terceirizar esse trabalho, né? Você contratar uma empresa que é especializada nisso, que vai trabalhar toda essa parte da qualificação, da pré-venda e já entregar o paciente, não é nem o lead, é o paciente pronto ali para você avaliar só, que é o caso da Acelero. Então, qualquer coisa, manda mensagenzinha para a gente conversa, se quiser saber mais como isso funciona. Mas vamos falar um pouquinho das características dessa pré-vendedora, né? Eu elenquei 3 principais aqui, que assim, qual que é o objetivo da pré-vendedora? É agendar a consulta. Esse é o fim do processo. E olha lá, né? É o começo, é o fim da primeira jornada, né? Exatamente, né? Então, assim, eu vou trazer para vocês quais são, para mim, as 3 principais tarefas, né, de uma pré-vendedora. A primeira delas é filtrar os leads. Que nem tudo que gera lá é um potencial paciente. Então, assim, você tem que entender que a cada dos 100 leads que entraram na tua campanha, você não tem 100 potenciais pacientes. Não? Você tem 100 leads. Agora, como transformar um lead num potencial paciente? Essa é a primeira faixa que tem que fazer. Então, é a primeira capacidade cognitiva que essa pessoa tem que ter de entender quem é o nosso... A gente chama de PCI, né? O perfil do cliente ideal. Então, quem que é o nosso PCI? Quem está apto a vir a ser um paciente aqui da clínica, né? E principalmente, que daí entra o segundo ponto, que é nutrir, que a gente fala, que é qualificar, aquecer esse lead, é entender, opa, esse aqui não tem perfil hoje, não está pronto para comprar. O que eu preciso fazer para elevar o grau de consciência dessa pessoa para que ela esteja pronta para ser um paciente aqui da clínica? Esse também é um trabalho da sua pré-vendedora. Né? Ela não está ali para agendar, ela não é uma secretária, ela é uma vendedora. Nem todo mundo que entra numa loja, por mais que ela queira comprar alguma coisa, está pronta para comprar aquela coisa. E o trabalho do vendedor é explicar, entender, escutar, cativar, mostrar por que ele deve comprar aqui na loja do concorrente. As opções, né? Qual que é o diferencial dessa loja para outra? Se tem um acompanhamento, se tem uma troca, no caso garantia, uma loja, garantia. Né? No nosso caso aqui, o que a nossa pré-vendedora tem que fazer? Né? Ela tem que entender qual é a dor da pessoa. Se a gente está apto para isso, ela precisa sim ter uma mini qualificação técnica, que ela precisa saber explicar um procedimento que você faz. Porque normalmente o lead já vem perguntando, né? Dói o procedimento, como que é aí na clínica, quanto tempo leva para fazer? Ela tem que ter as respostas básicas para já passar uma autoridade ali no primeiro momento. Isso demonstra que você treinou o teu atendimento, a tua secretária, no caso ali, ou a pessoa exclusiva lá, né, Inside Sales, a CRC, porque senão ela não tem uma rota para seguir. E fica só batendo papo ali com o lead, não consegue entender. Ou faz aquele atendimento mesmo. Faz só o atendimento, a pessoa agenda. Ficamos localizados em tal endereço, atendo de segunda a sexta, tal hora, tenho disponibilidade na agenda para tal dia, tal hora. Quer marcar? Aí, às vezes, a pessoa fica tão encurralada, fala assim, ok, marca aí. E não vai. Não vai. Porque ela não entendeu o que é. Ou pode ser até que a pessoa vá e feche. Por quê? Porque ela estava extremamente pronta para comprar. Mas não precisava nem ter uma pessoa, podia ter um robô. É isso aí. Que ia vender igual, entendeu? E a gente não quer ter robôs. Até porque a gente sabe que essa é a mosca branca. Né? Essa pessoa que está pronta para comprar. É o tirador de pedido, né? Então, assim, a gente não pode depender disso. Entendeu? A gente tem que depender do processo, de aproveitar melhor, para não rasgar dinheiro, né? Então, essa pessoa ela tem que estar apta a entender. Então, assim, pensa comigo, a tua pré-vendedora vai ser o primeiro contato que o teu lead vai ter com você, com a tua clínica. E a famosa frase, a primeira impressão é que fica. Então, se ela fala errado, se ela não sabe dar uma informação, se ela escreve mal, qual é a impressão que ela vai ter? A clínica é assim. A clínica é simples. A doutora ou o doutor que atende lá não sabe do procedimento. Entendeu? E aí a sua pré-venda, as pessoas que têm contato com seus pacientes, ela tem que conhecer muito, tem que ser quase um profissional da saúde também. Pelo menos na teoria. Ser, né? Pelo menos na teoria. Na teoria que eu digo, saber a teoria. Saber como funcionam os procedimentos na teoria, né? Exato. Então, porque o que acontece muito, né? A pessoa vê assim, vou dar um exemplo aqui, Botox. Né? Eu queria fazer Botox, como funciona? A pessoa sabe que Botox vai dar aquele efeito na pele, né? Mas ela não sabe o que é o Botox, não sabe nem que Botox é uma marca, né? Não um procedimento. Então, assim, se a pessoa chegar e falar assim, o Botox a gente injeta e fica com a pele lisa. E a gente fala, tá, mas isso eu já sei, então tem que dar uma explicação, Botox, mas ele é uma marca,
A gente trabalha aqui, o nosso procedimento é assim assado, precisa entender o que você quer fazer, né? Para qual área específica do rosto, é para o rosto, é para o corpo, enfim. Daí você começa, a pessoa entende e fala, não, beleza, realmente não é tão simples quanto eu imaginava. Sim. Você começa, a sua pré-vendedora começa a gerar valor. E fugir daquela pergunta, quanto custa? Quanto custa? E aí, a pessoa, quando pergunta de preço, né? Qual que é o grande segredo de todo bom vendedor? Quando pergunta de preço, responder com valor. Passar valor. Né? Quanto custa é fácil. Né? Agora, qual é o benefício que você vai ter com isso? O que você vai ganhar? Tudo mais. E se você deixar para gerar valor na consulta, o teu trabalho como avaliador, ou o trabalho do teu avaliador vai ser muito mais difícil. Porque ele vai gastar muito tempo. Essa pessoa não está preparada para comprar, ela está lá para conversão é menor. Só dar uma olhadinha. É, para ver quanto custa. Quanto custa. Tipo assim, a menina que me atendeu no telefone não me falou quanto custa. Eu quero saber quanto custa. Então eu me obrigo a ir numa consulta para saber quanto custa. E daí ela chega lá, acha caro e vai embora. Isso. Aí, ó, vou pôr a pimentinha. Como é que você faz para vender qualquer coisa para qualquer pessoa? O que você tem que fazer? Porque você precisa saber o que ela quer. Não só isso, aí é pegadinha aqui. Não, eu escutei isso, faz muito sentido. E eu falo isso muito para os clientes. Para você convencer alguém a comprar de você, a coisa mais importante é fazer essa pessoa gostar de você. Também. A partir do momento que ela gosta de você, dificilmente ela não vai fazer negócio com você. Porque às vezes você tem uma pessoa conhecido seu, que você gosta muito dele. Você vai deixar de fazer negócio com ele? Se ele pelo menos uma vez, né? Se ele atende, não, se ele faz bem, claro, sim, considerando que vai fazer bem. Que é um bom profissional e tudo mais. Né? Se a pessoa gosta de você, fica muito mais fácil de você vender para ela qualquer coisa. Aí eu digo, como que você faz para as pessoas gostarem de você? Aí entra nessa parte. O que a pessoa gosta? Uma pessoa gosta. Atenção, relacionamento, empatia, que se escuta, ela não gosta. Imagina, é igual você estava falando, o vendedor que fica vomitando, falando tudo. É isso, aquilo. Escute. Voltando lá, era a pimentinha que eu queria pôr. Sim. Porque as pessoas gostam de ser ouvidas. Como que você faz para uma pessoa gostar de você? Escute ela. Deixa a pessoa falar da vida dela para você. Chame ela pelo nome dela. Sabe o que eu falo? Eu falo bastante assim, gente. Qual que é a paixão nacional, por exemplo? Vou dar um exemplo aqui. Aí já essa dica de ouro para você que não usa ainda isso. Qual que é a paixão nacional do brasileiro? Futebol. Não tem como. Você vai atender um senhor. Tá ali na maca, tá ali na cadeira odontológica, tá ali para você atender ele, independente do procedimento. Você vai fazer as perguntas, você vai fazer uma anamnese, conhecer ele. Pergunta que time que você torce. Esse time, quanto você gosta desse time? Deixa o cara falar. Se o cara é apaixonado pelo futebol e é apaixonado pelo time dele, ele vai ficar encantado, porque você vai falar do futebol, da paixão dele com você. Ele vai te dar essa brecha, né? Ele se abriu com você, fica muito mais fácil você vender qualquer coisa para ele. Você criou essa empatia, você criou uma amizade praticamente com a pessoa, quando você mexe com a paixão dela. Você vai gerando conexões, né? O ser humano, ele é um animal de conexões. Né? Eu não sei se tem na pauta aqui a parte de ter uma... Acho que tem, né? De anamnese, você falar. Então, eu tô antecipando, mas é importantíssimo, isso, né? Porque você cria... E aí você começa... Eu li um livro uma vez que fala assim, venda para a mente, né? E é isso, é você criar isso, né? O atendimento gera vendas, essa relação. As pessoas não compram nada de empresas, as pessoas compram de pessoas. É isso aí. Com exceção do e-commerce, né? Claro, pera, só uma coisa, não vai falar para atendente chegar e perguntar do time de futebol do cara no telefone. Isso aí é quando tá já na cadeira ali, sentado com você. Essa é a etapa, só para não... Foi só um exemplo. Boa. Mas na consulta é super válido, né? Mas assim, então, voltando aqui, né? A gente tá falando dessa questão para gerar essa conexão, para elevar o valor, para deixar a pessoa mais pronta. No episódio passado nós falamos de funil de vendas também, aquelas etapas, né, agendamento, comparecimento e tudo mais. Isso é um dos principais fatores que elevam as suas taxas de conversão. Se você agenda todo mundo sem ter qualificação, o teu número de agendamento até pode ser bom. Só que o teu número de comparecimento vai ser péssimo. E a tua agenda fica travada lá. Você fica naquela. Você fica com taxa de ocupação, entendeu? Quanto custa? Você sabe hoje quanto custa o teu consultório vazio? Quando você vai, se desloca, manda, tem equipe, tem pessoas, você espera a pessoa não vai. Você sabe quanto isso te custa?
Coloca na tua conta do marketing da conversão mais feita lá também. Mal feita, entendeu? Porque, lógico, tô falando assim, se você fizer esse processo, você vai ter 100% de conversão? Não. Mas a tua taxa vai ser muito maior. Você está colocando o alvo mais perto de você, né? Então... Não, né? Só não põe na conta do marketing, coloca na conversão de vendas, né? Não, é que eu falo assim, quando eu coloco... Quando eu falo do daqui a marketing, pouco ele vai lá na gente, não vai, aqui, pessoal, não vai. Não, perfeito. Só pra... É que isso é um jargão que a gente coloca lá, não sei se vocês já assistiram o filme Tropa de Elite, né? Tem aquela frase, coloca na conta do Papa. Né? Então a gente fala isso, mas a conta do Papa é o marketing, é o tráfego, é a pessoa que atende, é o avaliador, é o custo que você tem, é o teu budget. É o custo de aquisição. Aumenta o seu custo de aquisição, isso aí. Perfeito, isso aí. Né? Então assim, quando você não faz isso, você está aumentando o teu custo de aquisição porque você não está fazendo o processo bem feito. Né? Então é mais ou menos por aí. Então a gente tem que ter essa questão da nutrição, que ela é muito importante, e é responsabilidade sua também trabalhar com a nutrição, né? É criar materiais de nutrição. Ajudar, né? Ajudar, treinar a menina, ensinar ela, tirar dúvida, gravar um vídeo sobre... doutora, eu estou recebendo várias pessoas me perguntam a mesma coisa. Como é tal procedimento? Em vez dela ter que ficar escrevendo aquilo toda vez, grava um áudio, grava um vídeo, ela só encaminha. Isso encurta o tempo de atendimento dela. E faz ele genérico para parecer que a pessoa está falando exclusivo para a pessoa e tudo mais. Isso ajuda muito. Traz uma proximidade, aquilo que o Thiago falou. Né? Já vai criando conexão com quem vai fazer a avaliação também. Vai gerando autoridade, entendeu? Então você vai usando esse momento da tua pré-vendedora para gatilhar o lead a comprar com você. Gatilhar mentalmente a pessoa. Quando você vai colocando assim, palavras assim positivas, né, proativas. Não, quando você vai vir aqui conversar com a doutora vai entender o seu caso, vai criar o seu plano e você vai melhorar de vida. Você foi colocando palavras de assertividade e positividade na cabeça dela, que assim, você vai vir aqui falar com essa doutora e essa doutora vai resolver a tua vida. Então, mas isso assim, você vai deixar para fazer lá na frente? Beleza, só que se você já está gatilhando ela, você já plantou a sementinha, você tem muito mais tempo daquela sementinha ir criando raiz. E a hora que a pessoa está lá no consultório, já está pronta para colher. Entendeu? Não vendeu tratamento, né? Você vendeu a solução. E essa solução começa a ser vendida lá no atendimento da tua pré-vendedora. Isso. Tá? Então, assim, e a última etapa que ela vai ter desse processo é o agendamento. Quando a pessoa está qualificada, quando ela está nutrida, quando ela está aquecida, aí sim eu vou marcar essa consulta. Entendeu? Lucas, mas do jeito que você fala aqui, parece que a menina vai ficar 1 mês conversando com o lead. Cara, isso pode ser feito em 3 minutos. Isso. Isso aí. Como, Lucas? Aí é um papo para uma aula para a gente falar só sobre isso. Sim. Entendeu? Mas assim, a gente já deu várias ideias, várias dicas, né? Mas assim, agora eu vou falar um pouquinho de ferramenta, que são coisas que são importantes para vocês terem aí, para poder acompanhar e poder fazer esse processo, tá? A primeira questão, o primeiro dia que a gente dá para você é você ter um número exclusivo de atendimento para essa pessoa. Não misture o contato da recepção com o contato comercial, tá? Por que isso, gente? Para ter foco, atenção, a pessoa saber com quem está falando. Você dá para o teu lead também, ele acaba vendo uma questão de estrutura, tá? Que tem uma área comercial, tem uma área do financeiro, por exemplo, ou geral da clínica. Exatamente. Né? E o foco no seu investimento. E o foco no investimento. Através desse número aí, a gente consegue mapear as coisas. E um risco também que pode acontecer, né? O Meta muda as regras lá, bloqueia o telefone. Queira ou não, isso às vezes acontece, né, Thiago? E você colocar o número teu da clínica... É raro, mas é raro. Na verdade, assim, acontece quando você usa errado o WhatsApp. É isso aí. Quando você faz muito disparo de mensagem fria, quando você quer fazer os expansão, ou chega pra menina lá e fala assim, pega essa lista de paciente, manda mensagem para todo mundo para retornar. Aí o WhatsApp, assim como um e-mail, né, ele entende que você está mandando spam sim. E ele bloqueia a tua conta. Assim, com a gente aqui, problema de travar... Não, o WhatsApp é difícil. Né? Só para gerar lead, assim, não. Nunca tivemos. Tem problema de travar... A conta de anúncio, isso é normal, porque vai depender de momentos, aí já entra mais um detalhe de marketing aí, mas sim. Isso aí não. Mas o WhatsApp é bom para isso. O WhatsApp, assim, tem que ser o WhatsApp Business, né? Sim. Isso. E o WhatsApp Business, ele te dá várias ferramentas, inclusive para você criar um mini CRM dentro do WhatsApp. Não sei se vocês já viram que tem aquela questão das tags, né? Que você coloca as corzinhas no lead, então você consegue ali já, esse aqui é uma pessoa que está em contato e tudo mais.
E a gente entra no segundo ponto, que é essencial que essa pessoa tenha de ferramenta, que é o CRM. Falamos sobre o CRM no podcast passado. Né? Que é um sistema que você vai utilizar para gerir os seus leads, para ter as etapas dele lá. Então, o lead entrou, ele é um novo lead, eu estou falando com essa pessoa, eu movo essa pessoa para o funil, né? Para a etapa de em contato, depois essa pessoa pediu para ligar daqui um mês, eu posso criar uma outra etapa. Agendamento, né? Para avisar você quando você vai ter que ligar, para te lembrar, exatamente, para ter as tarefas. Né? E esse retorno é muito importante, que cria tipo a pessoa lembra, falou, não, pediu para ligar, por exemplo, aqui no caso você deu um exemplo de um mês, né? Mas se a pessoa pede para você ligar para ela às 2 horas da tarde, ligue às 2 horas da tarde. É um compromisso que legal. Você tem. Eu estava conversando com o pessoal de vendas, aí o Bruno, nosso gestor de vendas aqui, falou, eu não consigo mais viver sem CRM. Ele falou, depois que eu conheci o CRM, eu não consigo mais viver sem. Vira um vício, cara. Ele falou, eu falei com uma cliente ontem no final do dia, e aí eu falei para ela, amanhã eu te passo o contato. Ele falou, como eu já estava em reunião com ela, já estava para sair, eu tinha outro compromisso, eu anotei no caderno, já não estava com o CRM mais aberto, eu anotei no caderno, falei, amanhã eu mando para ela. Eu fiquei de mandar a proposta para ela. E aí ele falou que ele chegou no outro dia de manhã e ele estava no caderno dele, só que ele estava dando vazão nos leads novos que tinham chegado ali no CRM. Como ela não estava no CRM, ele não deu prioridade para ela. E ela chegou 9 horas da manhã, ela falou, Bruno, cadê? Aí ele falou, olha a importância de você alimentar o CRM. Ele falou, sim. Porque assim, se eu tivesse posto um CRM ontem, hoje de manhã eu já sabia que minha primeira tarefa fazia ser essa era a prioridade máxima, era o contrato, né? Entendeu? Aí ele falou, olha isso, gente. Né? Porque assim, é isso, vai chegando mais leads, você tem que dar vazão nele rápido, porque lead esfria. Sim. E se não tiver esse trabalho rápido. Mas isso é só para frisar a importância do CRM. Quem começa a usar fala, eu não vivo mais sem. Porque facilita tanto o dia a dia, te dá um controle muito maior, você saber com quem você tem que falar, quando você tem que falar, com quem que você já falou e o que você falou com cada um ali. Esse é um ponto. Não adianta só deixar a pessoa ali e ficar movimentando, né, que a gente fala, tipo, jogar a pessoa de uma etapa, né, para outra dentro do CRM. Sem alimentar. E não alimentar, não colocar informação. Porque daí o que vai acontecer? Você fala assim, essa aqui tá a pessoa da etapa em contato, que precisa de sei lá, recontato, digamos, né? De você criou o teu funil de vendas e criou um funil lá em recontato. Aí você vai parar todo dia para ficar entrando um por um para ver qual que é o dia e daí ter que procurar a mensagem, né? Cara, já tá lá. Ou histórico, para histórico mesmo, né? Hoje você tem uma atendente, amanhã ela sai, acontece alguma coisa, a pessoa, né? Aí alguém vai ter que assumir aquilo ali, vai ter que ficar ligando para essa pessoa para entender o que era o caso, onde que parou. Não, você tem uma nota ali, uma observaçãozinha. Você já sabe o que tem que fazer. A outra pessoa já segue o processo. Ali, só fazendo um parênteses ali, né? A gente está sempre em processo seletivo lá na empresa. E quando eu fazia os processos, eu criei um funil de vendas dentro do nosso CRM para gerir os processos de recrutamento. Faz sentido, para você não se perder com... Quando tinha, porque assim, chegava lá, eu abria a vaga, cara, chegava lá 40, 50 leads por dia. E aí eu fazia a seleção de, não, esse aqui, beleza, não tem perfil. Eu cadastrava todo mundo no CRM, né? E daí eu ia lá, não, esse aqui não tem perfil, descarta, esse aqui, beleza, vamos ver para a próxima etapa, que é o agendamento da entrevista. A gente faz uma pré-entrevista online primeiro. Então move, daí essa pessoa não compareceu, o no-show do online. Né? Essa aqui compareceu, eu marquei uma entrevista presencial. Dá o perdido nela ali como, não... oportunidade falta perdida. De compromisso. Exatamente, furou, tipo, tenta remarcar. Você não vai querer gente sem compromisso no seu... Daí você olha, essa pessoa não veio uma vez, mas ela tem um currículo muito bom. Vou tentar entender aqui. O que aconteceu? Né? Tive imprevisto, vamos remarcar. Remarca, não vai de novo? Descarta, não tem compromisso, entendeu? Não tem interesse na tua empresa. Então, assim, eu usei um funil de vendas para fazer recrutamento. Entendeu? A metodologia é a mesma. É a mesma. Entendeu? Não, e é a metodologia mesmo para todo mundo. Sim. Para todo negócio. Todo negócio que tem de agendamentos, vamos falar. Perfeito. Agendamento seja de consultas, seja agendamento de reuniões, para apresentar um projeto, para apresentar um produto. E aí depois no follow-up também, você vai usar esse funil de vendas. CRM também vai ser utilizado. Mesmo o CRM pode ser utilizado não só para a etapa do agendamento, mas depois apresentei o plano de tratamento, mandei a proposta, eu tenho que aguardar esse paciente fazer um exame antes de eu montar a proposta. Então, se eu for criando todas essas etapas, existem N CRMs hoje no mercado, tá?
Existem até alguns sistemas que já têm o CRM dentro do próprio sistema de gestão, mas eles normalmente são um pouco travados. O ideal é que você contrate um software de CRM para gerir isso, tá? Que dele te dá liberdade de você criar toda uma cadência, né, que a gente fala, uma cadeia de etapas, para você gerenciar todo o teu processo, do dia que o lead entra até o dia que ele paga o último boleto com você. Sim. Já terminou o tratamento, mas ainda está pagando parcelado, você pode fazer toda essa etapa aí para ele, né? Então, o CRM é muito importante, e a última questão que eu quero colocar aqui é agenda, tarefas. Porque isso é uma coisa que a gente está falando aqui, no volume a coisa se perde. Quando você gera o compromisso com a pessoa, é essencial que você cumpra esses compromissos, né? E se você depender da cabeça, a cabeça não funciona. Olha aí, o exemplo. Né? Que a gente acabou de falar. E não foi coçou na cabeça, ele tinha anotado. É porque a cabeça foi feita para pensar e não para ficar guardando informação. Até porque o cérebro, ele é uma máquina de automatização. É isso aí. Entendeu? Quantas coisas acontecem no nosso corpo, no dia a dia, que a gente nem percebe. Se você parar pra pensar, você está sentindo o teu joelho nesse exato momento? Não tá, mas o teu joelho tá lá, tá funcionando. Você mexer nele, eu funciona. Não posso falar muito. Tem que alguns funcionam melhor, outros pior, né? Tudo acontece. Mas assim, o nosso cérebro automatiza as coisas. Então, se eu não dou uma atenção, um foco para ele, ele vai simplesmente jogar pro backlog aquela tarefa. Não é importante nesse momento, eu jogo para frente, eu automatizo aquele processo. Então, se eu dependo, se eu tenho um computador que pode me ajudar nisso, uma agenda, que vai me dar as tarefas, aí eu chego, que nem a gente está falando nesse exemplo. Primeira coisa que eu faço é abrir minha agenda. O que eu preciso fazer? E dê horários para as coisas. Não deixa tipo tarefa de dia inteiro. Daí, beleza. No máximo, assim, poxa, eu tenho... Chego a trabalhar às 8 da manhã, eu tenho 10 tarefas para as 8 da manhã. Eu consigo fazer 10 tarefas às 8 da manhã? Não consegue. Aí você vai priorizar. Vai separar lá o que é urgente, o que é importante. O que é importante, né? Essa matriz ali que é muito legal. Mas isso com essas 3 coisas, você já vai ter um ganho absurdo de produtividade em ferramentas, tá? Telefone exclusivo para você trabalhar os seus leads, um CRM e uma agenda, tá? E eu acho que com isso, e aí a gente começa a trazer ali, dentro dessa cadeia e tudo mais, essa pessoa ela vai ter um trabalho muito bom, ela já vai ter ferramentas, aí a gente bate de novo, né? Treine essa pessoa, fique em cima, veja se o português está bom, né? Peça para ouvir, fique próximo para tentar ouvir umas ligações. Veja se ela está utilizando as ferramentas que você forneceu, né? Porque em muitos casos, às vezes o cara tem um monte de ferramenta lá, mas não usa, está lá na agenda de papel. Então esse é o trabalho do gestor. É isso aí, não pode esquecer. Tem que ficar em cima. E assim, não coloque tudo na mão dela. Ela é responsável. Mas acima dessa responsável, existe você como responsável. Sim. Né? Você é o dono desse negócio. Eu escuto muito isso. A empresa é reflexo do dono. Isso aí. Então, se está assim, alguma coisa errada você está fazendo. Não terceirize sua responsabilidade para a secretária. Se ela é a responsável, ela foi contratada por você para fazer uma tarefa específica. Só que para fazer essa tarefa específica do jeito que você quer, você tem que dar os inputs para ela e você tem que certificar que ela está fazendo as coisas do jeito certo. Exatamente. E, Thiago, só para a gente fechar essa questão da pré-vendedora, eu queria falar assim, qual é a importância dessa pessoa na parte da qualificação para o marketing? É essencial. Essencial. O sucesso do marketing na sua clínica, no seu consultório, no seu estabelecimento, está na mão dessa pessoa. Se essa pessoa não comprou a ideia, não entendeu, não se aprofundou para entender que ela precisa trabalhar junto com o marketing, o negócio não vai andar. Se ela não dá o feedback correto, na hora certa, você vai jogar dinheiro fora. Suas campanhas talvez não vai performar do jeito que ela deveria. Então essa pessoa tem que estar muito bem treinada, entender como funciona o marketing e o que ela tem que fazer para o marketing funcionar cada vez melhor. Então é peça fundamental para o resultado da sua clínica se você investe em marketing. E Thiago, quais são os principais indicadores que ela pode trazer para você nessa parte de marketing de qualificação? Sei lá, raio, perfil? São todos esses, tá? Assim, qual que é o perfil que está vindo? Por exemplo, fez uma campanha voltada para um público mais velho e não está chegando pessoas mais velhas. Ela tem que analisar isso aí para ver o que está acontecendo, para onde fluiu essa campanha que não está fazendo da segmentação correta. A região, qual que é o raio? Não sei, por algum motivo a campanha entendeu que uma pessoa X, ela gostou do seu anúncio, e ela começou a mostrar para essa pessoa, só que ela mora em outra cidade. Começou a mostrar para pessoas parecidas.
Você tem que comunicar isso rápido, porque senão vai começar a gastar seu dinheiro com pessoas que não estão, que não são seu público-alvo ali. Que não está próximo, né, da clínica e tudo mais. E é uma clínica que a gente fala, é um marketing de localidade ali. Você tem que fazer umas coisas voltadas para as pessoas da sua região. Isso, uma clínica, a priori, é isso. Salvo clínicas que... A gente tem clínicas que trabalham com... eu quero trabalhar com turistas. Então a gente faz campanhas voltadas para outros países, para fazer turismo de saúde, essas coisas aí. Mas é pontual. Ou uma especialidade, né? Não é um marketing barato e não é um marketing fácil de você trabalhar. Você já tem que ter uma expertise nisso aí para poder fazer o negócio funcionar, tá? Pedindo para a produção aumentar o ar-condicionado, porque o assunto tá quente, o assunto aqui, tá esquentando a coisa aqui. Mas legal, bacana. E, gente, tudo isso que a gente está falando aqui é um trabalho dessa pessoa. A gente está focando muito nessa parte, porque uma coisa que normalmente não existe, as pessoas nem sabem que precisa ter, ou já ouviram falar, não preciso ter, mas o que vai fazer, né? Então, só para complementar, desculpa, Lucas, para não perder aqui a linha, o que é importante ela saber? Se está vindo no lugar certo, se está vindo a pessoa da idade correta, segmentou ali, e qualquer outra coisa diferente que ela identificar ali, ela tem que posicionar a gente. Quanto antes? Ou a gente do marketing, né? Ou a empresa que contratou. Porque se não tivesse esse relacionamento, tivesse contato, assim, não se preocupar em falar assim, eu tenho que ficar falando para ele se está dando resultado. Não tem, porque o marketing e vendas tem que andar junto. Se não está andando junto, e a gente cobra bastante dos clientes, aí a gente entra ali e fala, a gente é uma empresa que se compromete com o resultado do cliente. Por quê? Eu quero entender se ele está tendo resultado. E não simplesmente, gerei lead e você se vira, que é o que uma agência faz. Sim. Tá aí, o lead tá aí. Se você consegue converter ou não, problema seu. Então, assim, aí, por isso essa peça é importante, tá junto ali e começar a dar os inputs, tudo que tá acontecendo, ela falar pra gente. A gente tem que entender que é tudo uma engrenagem, né? Cada um aqui faz uma parte do processo, né? Então não adianta, como a gente tá falando, né? Matéria-prima e o cozinheiro. Então, tudo tem que estar encaixado dentro do seu momento, com a sua responsabilidade, com as suas tarefas, e aí um vai engrenando o outro, e aí a máquina gira. E por que é importante aí você ter uma pessoa dedicada para isso? Porque o marketing vai dar trabalho para essa pessoa. E se a pessoa não quer mais trabalho, o marketing vai virar inimigo dela. E aí você vai achar que o problema é a agência, não necessariamente não, é a agência. Aí você vai trocar de uma, você vai trocar de outra, você vai trocar de outra. Se você trocou mais de uma, duas agências ali, pode ter certeza que o problema está mais embaixo do que... Sim. Ou vem aquela frase, na agência, né, tá? que o cara fala, marketing digital não funciona para mim. Aí, cara, você tá jogando errado, né? Não, nem isso o marketing digital não funciona para mim, é uma boa. Uma outra que a gente escuta muito assim, mas a minha secretária é muito boa, ela fala bem, eu gosto dela, atende bem, as pessoas gostam dela. Ela realmente é muito boa. Ela atende bem. Ela atende bem. Uma boa secretária. Uma boa secretária. Mas ela não é uma boa, talvez não seja uma boa pré-vendedora. Ou talvez ela não queira ser uma pré-vendedora. Isso. Né? Ela não quer mais trabalho, porque, gente, o pré-vendedor se a pessoa não está preparada mentalmente, não está com vontade, não quer fazer acontecer, ela trava o processo, e aí vai acontecer isso. Não funciona, para mim não funciona. Ela é muito boa, o problema está na agência de marketing. E aí você só jogando fora dinheiro. E o dinheiro vai escoando. Porque o lead está caindo lá, só que você nem sabe, às vezes ele nem foi atendido. Por isso que é importante ter uma pessoa dedicada e compromissada com o negócio. Aí outra coisa importante, não sei se vamos entrar no mérito, mas essa pessoa tem que ser comissionada. Total. Porque ela tem um perfil comercial, e o perfil comercial as pessoas são comissionadas. Ela tem que ser uma pessoa mentalmente muito forte, porque quando você investe, principalmente em campanhas de mídias sociais, principalmente... É volume, né? É volume e é muito não. É muito não. Eu tenho clínica, gente. Pessoas saem de lá, que está no comercial, porque não aguenta mais escutar não. Não aguenta ser rejeitado. O ser humano é assim. Por quê? Aí a gente foi identificar. O perfil dela não era um perfil comercial. Ela queria só... Porque ser secretária é legal. Ser secretária, ela ganha presente.
Ela ganha mimo das pessoas. As pessoas Ela é a pessoa adoram a legal que secretária da consegue um clínica. horário pra ela, Isso. né? Já o comercial, não. O comercial é uma pessoa que tem que ficar ralando, levando não, até conseguir o sim. A gente fala, o processo de vendas, ele depende de muitos nãos. Sim. Muitos nãos. Para conseguir o sim. sim. É mais não do que sim. É mais não que sim. Aí eu escutei uma expert de vendas falando assim, eu discordo disso, mas ela discordou concordando, porque ela falou assim, eu discordo que é tanto não, mas ela falou, de cada 5 não, um sim. Tá bom, então você precisou de muitos não. Muitos não. Depende de qual que é o teu parâmetro. O teu parâmetro, a quantidade. Não concordo, a pessoa tem que não pode acostumar com o não. Tem que acostumar assim, o não pode abalar a pessoa, entendeu? Claro, ela tem que otimizar. Porque você começa a receber muito não. Esse é um bom tema, né? Como lidar com o não, a gente trazer um psicólogo. Você energia, assim, né? Cara, pra falar como manter a energia alta. Exatamente. Mas vamos lá, gente. Então, nosso tempo está correndo aí. Desculpa. Só para trazer para vocês aqui que a gente... a importância que a gente está falando de ter essa pessoa e qual é o ganho que ela vai te dar, né? E com isso a gente vai poder metrificar ali as tuas taxas tanto de qualidade do marketing, entrada de leads, agendamento, percentual de agendamento e principalmente o percentual de comparecimento. Lembrando que o comparecimento também é uma responsabilidade dessa pré-vendedora. O trabalho dela tem êxito, tem sucesso quando a pessoa entra na clínica. Comparece, né? Tá? Não, só agendou. Para fazer. Então, você também tem que ver ali, existem os processos, os protocolos, né, de confirmação de consulta, de lembrete e tudo mais. E aí é um tema que talvez a gente possa explorar um pouco mais num outro momento, que ele é mais processual, né? Entra na parte de processo, não é tanto a ideia agora, né? E para a gente finalizar, tem uma outra parte que daí ela é muito importante, mas como a gente estava falando, lembra da ampulheta, né? Então, que a gente gastou muito tempo, a gente investiu muito tempo no nosso podcast falando em encantamento, naquela parte até o meio, né, da nossa ampulheta. Agora tem a parte de baixo, que é de venda, né? E aí que é a pessoa que talvez não vai precisar investir tanta energia, né? Uma coisa que talvez já faça mais parte do dia a dia de quem já é dono da clínica, quem já é avaliador, quem já vende e tudo mais, né? Que é como vender. A pessoa entrou no consultório, né? E aí a gente traz algumas dicas aqui, né, que são interessantes de você ter alguns diferenciais que a gente vê aí hoje tem feito muita diferença, né? Mas a primeira coisa, a partir do momento que a pessoa chegou, vamos pensar na parte, a gente saiu do virtual, do telefone, do WhatsApp e foi para o físico. Que agora a pessoa está chegando na tua clínica. Chegou na clínica, né? Qual é a primeira venda que você vai fazer? É visual. Né? A pessoa vai chegar e a primeira impressão que ela vai ter vai ser com a tua fachada ou com o prédio que você está. Parece óbvio, né? Mas é isso. Você está limpo, né? A recepção, então, assim, você está organizado ali, o balcão. Se o tapetinho está limpo, se a porta está... Se for aquelas portas de vidro, se não está cheio de marca de dedo na porta. Se ela entra na recepção, se a recepção está bonita, se está cheiroso. Você acha que é aconchegante. Está aconchegante. O banheiro que ela vai usar. O somzinho ambiente. Somzinho ambiente, né? O aroma. Então aí você começa a vender para os sentidos da pessoa, né? Então é tudo isso. São sentidos, né? 5 sentidos lá você precisa vender para esses 5 sentidos. Aí entra no protocolo de atendimento da recepcionista, aí da recepcionista mesmo. Né? Como que ela dá o bom dia, boa tarde, né? O tom de voz que ela utiliza, o uniforme que ela está usando. Sorrisinho no rosto. Sorriso no rosto. Né? Se ela se mostra prestativa, com a intenção ali de ajudar, de receber bem. Né? Exatamente. Né? Então vai por aí. Depois, uma outra coisa que a gente tem visto que tem feito muita diferença, já colocamos esse spoiler no começo lá, todo mundo faz anamnese. Sim. Né? Normalmente... Se não faz, tem que fazer. Tem que fazer. Não é todo mundo, né? Tem que fazer. É que assim, quando a gente fala de uma área mais invasiva, você tem que fazer. Menos invasiva, às vezes não fazem. E seria interessante fazer. Mas é importante isso, fazer. Né? Por isso mostrar você, que às vezes tem informações ali. Assim, a gente está muito acostumado com dentista. Dentista tem que fazer, porque prontuário tem que estar documentado, médico. Aí você vai para outra área de saúde, fisioterapia, você vai para as outras áreas, pilates, massoterapia, a pessoa simplesmente chega e resolve, e é importante fazer isso, que você faz acompanhamento do tratamento. Não, mas ali às vezes você pega, cara, a data de nascimento da pessoa para dar um feliz aniversário. Sim, cara. Aí você entra lembrou da pessoa, é ali na anamnese que o cara vai pegar essas informações. E aí, além dessa parte clínica, que é normalmente está na anamnese, né, tem problema de saúde, toma remédio, coisa assim, né? Aí é a nossa sugestão, a nossa dica para você, de você ter uma anamnese de marketing, uma anamnese pessoal desse paciente, desse possível paciente, né? Então ali você vai trazer informações assim que o Thiago já falou, que é do time de futebol. Qual é a música que ele faz? Qual é o hobby que ele tem? Sim. Coloca a música dele, na hora que ele chega já põe a música que ele gosta, gente.
entendeu? A hora que ele entrar no consultório, cara, me recebeu. Tá tocando o AC/DC lá no consultório, assim, tipo, maravilha, a música que eu gosto, tudo mais, né? Se você já tem uma estrutura um pouco maior, por exemplo, já tem parte de infra, televisão, essas coisas assim, né, no consultório, então às vezes você vai fechar ali. Quem gosta de assistir. Já coloca, diz a série, o que você está assistindo aí no Netflix hoje? Tô assistindo tal coisa. Pô, vou colocar para você aqui, então. Poupa seu tempo em casa aqui, ó. Já cobre o seu episódio que você não assistiu ainda hoje. Então assim, isso são diferenciais, você vai colocar, isso vai gerar conexão, o que a pessoa trabalha, qual é a área que ela trabalha, né? O esporte, o lazer, enfim, qualquer coisa que gere conexão, tá? Isso vai na anamnese, né? E essa, logicamente, né, tem que ser lida antes do paciente entrar no teu consultório para o avaliador fazer a avaliação, né? Uma outra coisa que é muito legal para quem tem uma estrutura bacana, também tem possibilidade de fazer isso, né? E a primeira consulta desse lead, leve para dar uma voltinha, fazer um tour. Dar um tour, né? Todo mundo gosta de conhecer a casa dos outros, né, cara? Exatamente. Por que não conhecer a sua clínica? E você mostra que você tem orgulho da tua casa, do teu consultório. Eu quero te mostrar aqui, ó. Tipo, às vezes não é um consultório tão grande, mas aqui é a nossa sala, aqui é o atendimento, aqui tem um banheirinho, se quiser usar, né? Tem um cafezinho, né? Que é um ponto bem legal de você fazer esse tour, para a pessoa já entender, mais ou menos, já se sentir em casa. Essa é a ideia, né? Uma outra dica também é a questão de você oferecer alguma coisa diferente para o paciente na primeira consulta. Normalmente, o que a gente tem no consultório? Água, um cafezinho, um chá, às vezes, né, na garrafinha térmica e tudo mais. Gente, hoje, eu não sei, faz tempo que eu não como, mas quanto que tá uma Nespresso? Uma Dolce Gusto, que seja, talvez não sei, mas essa de cápsula. 300 reais, 300, 400 reais. Entendeu? É um investimento pequeno. Olha a diferença de você botar um café numa térmica e numa de cápsula. Entendeu? Eu já escutei, mas tem a questão ambiental também, são outros 500. Mas agora tem as cápsulas recicláveis. Mas tem aquelas máquinas, tudo bem, é um pouco mais caro, mas aquelas máquinas que moem o café na hora, algumas tem, já entendeu? Tem ali, faz na hora. Você faz. Ou você pode fazer um chá de infusão. Isso. Uma água saborizada. Uma água saborizada. Entendeu? Você deixar ali uma bolachinha diferente, um petit four, alguma coisa assim, né? Isso, a pessoa não está acostumada a ter isso. A gente foi visitar um cliente nosso que é dentista, tinha todas as coisas, tinha pão de queijo fresquinho na recepção ali, entendeu? Escova de dente descartável, para a pessoa usar depois. Tipo, que comeu o negócio antes de entrar dentro do consultório. Escova os dentes. Então, assim, são diferenciais, são coisas que a pessoa não está acostumada a receber, ela não está esperando aquilo, e isso vai chamar a atenção dela, você está se posicionando como uma referência com alguém diferente. Você está se destacando no meio da multidão, tá? E a última coisa, dependendo, logicamente, do seu procedimento, do que você vai atender a pessoa, né? É muito legal você fazer um protocolo de imagens, tá? E aí imagens, que normalmente são fotos, então você leva a pessoa, se for uma coisa, parte estética, odontológica, você tira a foto do rosto, se for, né, do corpo, você pode ver, é barriga, é postura. Uma cirurgia plástica, né? O antes e depois, fazer todo isso. Para você ter o antes e depois, e até para você utilizar isso como material de suporte na tua avaliação. Estou vendo tuas fotos, né? Então, se tiver uma TV, né, no consultório ali, você já joga as imagens na TV. Então, até mostrar, claro, cuidar com... não mostrar o rosto sempre. Assim, depois tem que fazer, né? Tipo, tem que blindar o rosto da pessoa. Mas até para mostrar, para fechar um tratamento, às vezes você mostra, ó, tive um caso parecido com o seu aqui, ó. E o resultado que eu consegui. Traz autoridade, né? Você faz o antes e depois ali, né? No consultório. Então, esses são materiais que você tem. Às vezes as pessoas não gostam, né? Ficam assim meio acanhadas, não quero fazer, tudo bem. Olha, é importante até pra gente ver o teu caso e tudo mais. E talvez tenha coisa que fisioterapeuta ali, fazer assim, um problema de joelho, não vai fazer muito se tirar foto do joelho da pessoa, né? Sim. Mas assim, se for um caso, se couber, faça. Se você puder fazer algum exame de imagem também. Sim, mas o fisioterapeuta de joelho não, mas você vê de coluna. De coluna, sim. Puxa, quando você chegou aqui, estava assim, olha, depois de X tratamentos. Então, se couber, a foto faz muito sentido. Um exemplo, meu sogro tem bastante disso aí, porque a pessoa vem, ele pede os exames de coluna, né? Que ele mexe bastante quiropraxia, massoterapia, e a pessoa vem e mostra para ele a coluna, ele tem lá os exames lá para mostrar aquela, como é que chama? O negatoscópio. A gente também tem, né? Que é aquela televisãozinha de raio-x. E aí ele mostra, a pessoa vem, daqui a pouco, depois de algum tempo fazendo o tratamento, vê, cara, é diferença compara os dois, absurda, né? Cara, absurda. E fica ali, a pessoa fica, depois a pessoa nunca mais deixa de né? Porque você está criando daí uma coisa de longo prazo. Sim. Não é só resolver aquela questão. E esse é o objetivo.
da área da saúde. Você ter um cliente, né? Um cliente. Depois vamos ver se a gente consegue trazer, pode convidar um cara que a paixão dele, a frase é transformar paciente em cliente. Isso aí. E como é que você faz essa jornada para transformar um paciente em cliente? A diferença dos dois. Isso é uma conversa bem bacana, tá? Então, assim, você vai fazer isso e aí depois você faz todo esse processo que a gente falou para você, do encantamento e tudo mais, né? Na avaliação, entender a parte clínica, entender a aplicação, vamos depois falar bastante sobre Spin Selling, que é uma metodologia maravilhosa para você utilizar nas suas avaliações, né? Você vai entregar o plano de tratamento. E aí é outra dica, né? Coisa que normalmente, que a gente vê muita pessoa pega um receituário, escreve o plano de tratamento e entrega. Ó, tá aqui o plano de tratamento, com aquelas letras que a gente sabe que alguns médicos não são muito caprichosos com a sua caligrafia, né? Então, para ser gentil. Né? Mas assim, não dá, acho que isso é um passo até um grau de amadorismo. Então, qual que é a dica, tá? Tem um material de comunicação visual bacana para o teu negócio. Uma pastinha personalizada, um papel timbrado, onde você vai escrever, vai digitar, imprimir o plano de tratamento. Faz uma assinatura bonita depois, né? Exatamente, carimbão, assinatura bonita, vai entregar na pastinha. Se você puder, né, quiser fazer um investimento maior, comprar uma impressora legal, imprime as fotos que você fez da pessoa, né, para ela entregar junto. Isso não é custo, isso é investimento, gente. Exatamente. Você colocar algumas informações sobre o procedimento, já deixa pronto isso, né? Então, principais dúvidas sobre o procedimento, se for por exemplo, uma cirurgia, né, um procedimento operatório, pré e pós-operatório, o que precisa, porque isso também são gatilhos mentais para a pessoa levar para casa e falar, preciso fazer isso, funciona desse jeito. Ficar tranquilo. As principais dúvidas são essas. Alguém vai pegar aquilo ali e vai falar assim, nossa, que legal, eles fazem isso. Sim, uma pessoa está afirmando que é legal. Uma terceira pessoa, sim. Você recebeu. E tem uma coisa também, gente, que normalmente as pessoas, ainda mais quando é procedimentos de ticket médio mais elevado, ela não toma a decisão na hora, porque ela normalmente precisa de uma validação de terceiros. Esposo, né, esposa, pais, filhos, né? Enfim, é uma validação de um terceiro. Isso aí. Se a pessoa só chega lá e fala, fui no doutor, na doutora, foi muito legal, gostei dele, tá aqui o orçamento, que a pessoa acha que é um orçamento, né? É uma coisa. Eu falo, fui lá na clínica, fui super bem atendido e tudo mais, tá aqui, ó, tem toda essa pasta, tem um material, tem impresso, tem dúvidas, tudo mais. Isso dá uma impressão muito diferente também para outra pessoa que não te conhece. Fala, não, essa é uma clínica decente. Você passou o valor bacana. no preço. Exatamente. Nunca ninguém me mostrou isso aí. Mas aí entra num ponto. Eu não sei se entra nesse aqui, depois quando eu vou entrar mais na questão de vendas mesmo, final ali, mas todo mundo pergunta isso. Cobrar ou não cobrar? Avaliação. Estratégia. Quem faz? Estratégia. Eu acho que é uma bomba que eu sei que tem que tomar cuidado com o que você vai falar, mas assim, depende do nicho. Depende do nicho, depende do canal que você está trabalhando. É isso aí. Depende do canal, depende do teu grau de autoridade. Eu sou a favor de cobrar. Não, o correto seria cobrar. Sou a favor de cobrar, mas é assim, eu vou jogar a minha visão e eu passo isso bastante para as pessoas. Algumas não gostam, outras aceitam e acabam fazendo e tendo resultado. Se você está investindo principalmente em mídias sociais, em marketing digital, para essas pessoas não cobrar é uma vantagem para você. Mas eu tenho um custo muito alto de avaliação. Você tem que readequar talvez seu custo e pensar em alternativas que vai te trazer um custo menor, ou você chegar a um número, entender qual que é o seu número de conversão para você conseguir fazer sua precificação correta, considerando esse valor que você vai. Por quê? Aí eu vou falar, é injusto você investir em marketing e tá concorrendo com uma pessoa que não cobra e você cobrar. Também tá investindo em marketing digital, porque a pessoa vai chegar pelo marketing digital, ela não te conhece. Ela não conhece o outro também. Por que ela vai fazer com você e não com o outro? Se você tá cobrando e o outro não. Você não teve ainda esse contato com ela. Uma coisa é quando você já conversou, a pessoa sentou na sua cadeira. Ou uma indicação. A indicação tem que cobrar. Ponto. Isso aí. Indicação tem que cobrar sempre. Aí a pessoa vem, você fala assim, minha consulta custa tanto, como você está vindo aqui pelo marketing digital, a gente não vai cobrar, mas para você saber o valor da nossa consulta, tá? É esse, tá? Para você. Um presente para a primeira vez que você marcar e comparecer. Porque esse cara
qual que é o objetivo? Você cativar esse cara para ele te indicar outros. E aí o outro que vier já sabe qual que é o valor da sua consulta. Uhum. Mas o que acontece? Aí as pessoas ficam, poxa, mas o meu... Então, aí vai um pouquinho de gestão. Tem que conseguir identificar qual que é a sua conversão para você conseguir embutir esse custo, que para você é um custo, na verdade eu chamo do investimento, na sua precificação. Por exemplo, você vai precificar ali, meu custo que seja 200, 500 reais. Por conta dessa perda ali, eu tenho que cobrar 565 reais. Beleza. Okay. É isso que você tem que fazer. Uhum. Isso aí. Mas aí inclusive, é gestão. Produção, coloca na pauta aí, porque a gente vai ter um tópico que é avaliação, cobrar ou não cobrar. Essa é a questão. Aí entra mais no detalhe ali, mas isso aí... Pode explorar, porque existem formas de você cobrar a avaliação do lead. Né? Mas é um trabalho mais longa cauda, né? Que a gente fala. Isso. Então, assim, acho que é legal a gente explorar mais esse tema depois, né? Mas bacana. Beleza. E assim, a última coisa que a gente coloca aqui, depois que já tem esse material visual, né? É forma de pagamento, que a gente vê que hoje é uma coisa que tem sido muito explorada e existem muitas dúvidas. A gente vai ter um episódio para falar somente sobre formas de pagamento, meios de pagamento, dúvidas, opções, né, do mercado para você se precaver de algumas coisas. Exatamente. Também. Quais são as melhores taxas que a gente vê por aí, para você fazer o que você precisa se preocupar, se prevenir, né, se precaver para fazer um boleto, né? Mas assim, hoje, se você não oferecer parcelamento, principalmente que tem ticket médio mais elevado, né? No cartão de crédito e boleto, aí você tem uma dificuldade muito grande. Né? Só trabalhar no à vista, complicado. Dá um valor de entrada muito grande, alta. Sem possibilidade também de parcelar a entrada. Então, assim, aqui é um papo que a gente não vai entrar muito até pelo discorrer do tempo aqui, mas é importante a gente ter isso e assim, olhem com muito carinho sobre isso, tá? Ofereçam formas de pagamento, flexibilizem, né, essa possibilidade, entenda a realidade do teu paciente, porque hoje se você já entrou, pensa comigo, você já investiu na tua agência de marketing, você já investiu no tráfego, você já pagou um funcionário, contratou uma empresa para gerir esses leads, você já teve o custo da tua avaliação, você já colocou a pessoa lá, e aí você não vai fechar um contrato porque, sei lá, você não quer parcelar em vez de 6 para 10, ou de 10 para 12, entendeu? Porque o risco é maior, porque eu vou parcelar em 6, porque em 6 meses eu entrego o tratamento, depois que eu entrego o tratamento a pessoa some, entendeu? E aí você tem que ter as suas estratégias para que, então você prefere não ganhar 6 e correr um risco de perder 10, aí existem formas de você não perder esses 4, né? Você tem que analisar a tua inadimplência, tem que analisar, né? A inadimplência, faz parte, enfim, tem várias coisas que a gente vai explorar bastante, mas o highlight é forma de pagamento, tá? E aí os últimos 2 pontos, né, é a questão do follow-up. Então você estar focado em vendas, você está focado nas propostas que você mandou, nas pessoas que vieram, nos valores, não perder o timing. A gente falou muito, daí a gente volta na questão da agenda, do CRM. Né? Naqueles que fecharam, né, tratamento, ligar depois, perguntar, e aí, tá tudo bem? Isso é tá gestão, legal? Né? Ou naquele cara que não fechou. Entendeu por que ele fechou, né? Dentro do follow-up ali, só explicando um pouquinho. Follow-up é acompanhamento. Verdade, acompanhamento, né? Da tua jornada comercial. Então é esse timing, esse tempo entre você apresentar o plano de tratamento e o cara dizer que sim ou que não. Né? O follow-up é responsável por isso. Então, se você tiver uma estrutura maior, uma possibilidade, alguém só para fazer isso também, se você tiver um volume, tem que compensar, né? Para ter ali, depois para resgatar as propostas antigas, para colocar ali, né? E aí tem uma dica extra aí, que a gente já falou sobre isso também, que é fazer o pós-não-venda. Né? O Rogério falou do pós-venda, quando a pessoa fecha e termina o tratamento, faça também um pós-não-venda, para entender o porquê que você não está fechando seus planos. Né? Existem formas de fazer isso também, mas isso são informações muito importantes para que você consiga aí trazer uma efetividade maior para as suas vendas futuras. E coloque isso no CRM. Não, você vai dar ganho, você ganhou, beleza, ganho tá ganho. Agora, perdido, quando você dá como perdido no CRM... Com o valor da proposta lá, né? Com o valor, é mais importante entender por que você não fechou e o que faria esse paciente fechar com você. Porque às vezes você acha que foi só o preço. Né? A gente trazendo um caso lá que o cara não fechou o tratamento porque ia ser um tratamento longo
não tinha um estacionamento no local. Ele falou, tá, para hoje que eu vim aqui, beleza, mas eu vou ter que passar aqui mais alguns meses vindo, não tem onde deixar o carro. Complicou. Foi ali, não foi nem o preço. E no primeiro momento a gente pensa, né? É o preço, eu acho que eu cobrei muito caro e por isso ele não veio. Não, cara, não foi. É o detalhe e ele passa isso. Até esse passinho foi o que ele falou. O estacionamento mais próximo era tipo 2, 3 quadras, era um pouco distante e era caro. E era caro. Era na região central da cidade. Então, assim, ele falou, pô, daí eu vou ter que pensar que eu vou gastar pelo menos mais R$400, R$500 de estacionamento para fazer. Então, qual que é o objetivo? Faz um convênio com estacionamento. Convênio. Aí em minhas clínicas eu procuro sempre colocar... Pega essa dica aí. Posicionar em locais que tem fácil estacionamento. Até eu falo de rua, que eu prefiro locais de rua. E de preferência você consiga ter um recuo que consiga estacionar de 3 a 4 carros ali na frente. Perfeito, exatamente. É o que eu procuro quando eu vou fazer uma clínica. E é o que eu indico para as pessoas também. Isso aí é uma comodidade para o seu paciente. Então, assim, com esses processos aí, a gente consegue daí ter uma gestão completa. Então, aqui a gente, finalizando aqui, né, esses 3 primeiros episódios, a gente começou lá desde do dia 0, da ideia de ser um embrião, de começar a trabalhar, até o paciente fechar o contrato dele, né? Toda essa jornada. E nesses 3 episódios a gente passou por cima de muitos temas, né? Que a gente vai se aprofundar em muitos deles, mas era um apanhadão geral aí, para vocês já sentirem um pouquinho do que vem pela frente aí. Né? E é por isso que é importante vocês comentarem lá, colocarem o que vocês querem que a gente traga de tema. A gente vai olhar todos com carinho lá, se possível, já responder o mais rápido possível, né? Que isso é muito importante para a gente, essa participação aí, e a gente trazer temas que são relevantes para vocês, os caos que vocês sofrem aí nos dias. E não esquece de clicar aí no sininho para lembrar toda vez que tiver um episódio novo, para você assistir. E os próximos, ainda mais que isso, a gente vai entrar mais um detalhe mais aprofundado de cada tema que a gente falou aqui. Se você vê que faz sentido, traz sua equipe para treinar. A gente vai falar ali do spin selling, um episódio exclusivo para isso. Esse é importante você trazer toda a sua equipe. Sua equipe, os outros dentistas também, os outros profissionais da saúde que trabalham na clínica, todo mundo do atendimento, todo mundo da recepção, todo mundo de venda. Porque o spin selling, que o Lucas falou, ele serve para todo mundo. Uhum. Qualquer coisa. É a venda inicial. E todo mundo tem que estar apto para vender na clínica. Isso aí. E a gente espera que esses 3 primeiros episódios tenham servido para talvez já curar alguns caos que vocês tenham aí, né? Ou pelo menos para relevar alguns caos, para vocês olharem. Observarem, né? Observarem. Cara, isso aqui é uma dor que eu tenho, eu nem percebia que eu tinha. Levantar o sinalzinho de alerta aí. Né? E aí a gente possa começar a trabalhar em cima disso, trazer mais dor, né? Com o passar das semanas aqui, a gente vai trazer muito conteúdo e a gente quer fazer para vocês. Então, se acendeu algum alerta, algum caos aí, que você nem sabia que tinha, manda pra gente que a gente quer realmente ajudar vocês a resolver. E para finalizarmos, pessoal, vamos à frase do dia. É isso, né? A boa e velha frase do dia. Quem quer começar hoje? Vou começar hoje, então. Eu separei uma aqui que é: quando todos avançam juntos, o sucesso ocorre por si só, de Henry Ford. Quem que falou do Henry Ford semana passada? Falei semana passada do dólar, né? Verdade. O cara é brabo, né? O cara é brabo, cara. Boa. E você, Thiago? Para mim é mais acho que a venda acontece a primeira impressão é que fica. A venda acontece no primeiro contato com o seu paciente. Legal, boa. E a frase que eu trouxe aqui é uma reflexão que engloba muito desses 3 episódios, né? Que é assim: não fique só olhando para o relógio esperando que as coisas aconteçam. Faça que nem ele, se mexa. Boa. E as coisas vão acontecer. Boa. Então, é mais ou menos isso, um resumão, talvez, aí de tudo. Então, não adianta nada você só escutar tudo que a gente falou aqui e não fazer nada. Então, aplica. Aqui, ó. Nada muda. Boa. Se nada muda. Dá um zoom aqui, eles. Tira o fone da frente aqui, para pegar bem. Nada muda. Nothing changes, nothing changes. Nada muda se você não muda. É isso aí. Gente, obrigado. Foi muito legal esses 3 primeiros episódios. Peço desculpas a você que está ouvindo aqui. Estou com uma voz ainda um pouco ruim, mas acho que deu para passar tudo aí, né? Foi bem bacana a gente trazer isso para vocês. A gente espera que realmente tenha sido muito relevante, tanto para vocês quanto foi relevante para a gente produzir esse conteúdo aqui inicial.
e nos vemos nas próximas semanas. Isso aí. É isso aí. Até a próxima, pessoal. Valeu, abraço. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau.